As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade, a padroeira do estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta diária da Palavra Santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando este desejo de sermos tocados e interpelados por esta Palavra Santa que nos sustenta no caminho, nos dá força e nos enche de sabedoria. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amado irmão, amada irmã, hoje é um dia de muita lembrança, de muita saudade no coração de todos nós ao celebrarmos o dia de finados. Recordamo-nos dos nossos que já partiram para a casa do Pai. Colocamo-nos todos diante do mistério da irmã morte. Todos morreremos. Crentes e não crentes, somos desafiados a pensar a nossa vida não como pessimismo. A partir da morte, morreremos. Se nós formos capazes de pensar a nossa vida a partir da morte, nós aprenderemos o sentido do limite, e que a infinitude que buscamos só a encontramos em Deus. Esta lição aprendida nos tira de arbitrariedades, de perversidades, nos corrige de muitos descompassos humanos que nos incapacitam para viver a vida na alegria e como dom. Santo Ambrósio, no livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, comenta: percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Esta é a palavra que o Senhor hoje nos dirige nesse trecho que ouvimos do Evangelho de João. A nossa esperança de vencer a morte não se funda em nós. Não temos força nem competência para vencer a morte. A única possibilidade de vencermos a morte é por Ele, Cristo. Por isso essa pergunta: como a venceremos? Santo Ambrósio comenta: moramos então com Ele, para com Ele vivermos. Moramos diariamente no desejo e em ato, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Que ela, como se já estivesse nas alturas onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte, pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro.
e, portanto, compreendemos que quem nos libertará do nosso corpo mortal é Deus, em Cristo, por sua ressurreição. A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o médico, vamos usar então o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo e o corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, o grande convite para o dia de hoje, fecundados por esse sentimento bonito de saudade, de memória, de reverência, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Um afastamento do corpo que não é uma negação do corpo, mas é não darmos ao nosso corpo, à nossa vida mortal, um desvario por escolhas inadequadas. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. Amado e amada de Deus, que a saudade dos nossos e a certeza de que nossos que já morreram estão na presença de Deus pela força da ressurreição, na fé que professaram, seja esse o nosso caminho, de modo que nós possamos qualificar a nossa vida e vivê-la de maneira diferente, na força do amor, pela certeza de que é o amor que vence a morte e dá a vida plena. Amado irmão, amada irmã, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles que temos obrigação de orar. Oremos sempre uns pelos outros. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, defenda sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira